Ainda nesse vídeo você vai descobrir a importância da germinação, o que esperar de cada tipo de semente e depois de germinar, quais os cuidados você tem que ter nos primeiros dias de vida. Também vou te mostrar na prática como fazer vários métodos de germinação na sua casa. Então fica aí até o final e acompanha para você sair daqui sabendo tudo que você precisa para germinar a sua semente. Você já se sentiu um fracasso por causa de uma semente que não brotou? E pior, ela ainda custou caro? Eu sei o quanto é frustrante, mas hoje eu vou transformar essa frustração em conhecimento. Você vai descobrir como a germinação realmente funciona. Eu sou o Pedro, aqui da Natural TV e da Ganzar, e nesse vídeo eu vou te mostrar os tipos de sementes, te falar o que esperar de cada uma e o mais importante, mostrar na prática vários métodos práticos que dão resultado, sem achismo ou truque. Fica aí comigo até o final, porque ao terminar esse vídeo, você vai ter o passo a passo exato para começar qualquer cultivo a partir da semente, com segurança e colher o que você sempre quis. Roda a vinheta! Esse vídeo tem o oferecimento de Ganzar App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Por que a germinação importa? Pensa na germinação como a fundação da casa. Se a fundação é fraca, a casa inteira vai desabar em pouco tempo. No cultivo, é a mesma coisa. Uma germinação bem-sucedida não é sorte, é a base para uma planta com raízes fortes, menos estresse na hora do transplante e a garantia de uma colheita abundante. Errar aqui é comprometer semanas de trabalho, dinheiro e expectativa. Isso se ela sobreviver. Mas a boa notícia é que você não precisa mais errar. Tipos de semente e o que esperar. Sementes regulares, a loteria da natureza. 50% fêmea, 50% macho. Só dá para saber depois que ela mostra o sexo. E podem ser muito úteis para quem quer cruzar e criar suas próprias genéticas. Mas se prepara para o desafio de identificar e remover os machos cedos, se essa não for a sua ideia. Além disso, geralmente elas tendem a ter mais estabilidade genética e por isso uma maior tendência a ficar mais robusta. Mas eu estou falando de fato de sementes regulares e não aquela hermafrodita que polinizou uma fêmea qualquer e gerou várias sementes. Sementes feminizadas, o seu atalho para flores. Praticamente só fêmeas, ideais para maximizar a sua colheita. Mas atenção, para isso a procedência é crucial. Sementes feminizadas de baixa qualidade podem te dar uma surpresa indesejada, o hermafroditismo, onde a planta desenvolve os dois sexos e, consequentemente, vai acabar produzindo menos, porque vai estar também produzindo sementes. Então escolha bem. Sementes autofluorescentes ou automáticas. A velocidade do cultivo. Florescem pela idade, não depende do fotoperíodo. Isso significa um ciclo de vida mais curto e muitas vezes mais rápido. Perfeitas para quem tem pouco espaço ou quer colher várias vezes ao ano. Mas cuidado, aqui a margem de erro é muito baixa e é muito comum que ela seja plantada direto no vaso final, para evitar qualquer choque ou estresse durante um possível transplante. Qualidade e armazenamento. Sementes são pequenas cápsulas de vida em dormência. Calor, umidade e luz são seus maiores inimigos. Quer protegê-las? Pense em um local fresco, escuro e seco. Isso pode dobrar a vida útil da sua semente. Sementes são organismos vivos e delicados. Deixá-las expostas ao calor, umidade e luz é como sentenciar o seu cultivo antes mesmo dele começar. Um simples pote hermético na geladeira com sílica gel é a diferença entre uma taxa de germinação de 90% e míseros 30%. E a germinação em si não é só jogar na terra e rezar. O papel toalha, por exemplo, encharcado demais, vai mofar a sua semente. Plantar ela fundo demais direto no solo, sem o controle de umidade, vai sufocar a pequena radícula antes mesmo que ela tenha a chance de chegar lá fora. E se isso soa familiar, respira fundo. Você não precisa mais passar por isso. Existe um caminho claro, testado e comprovado, um passo a passo para germinar, armazenar e até colher com altíssimas taxas de sucesso. É esse conhecimento que separa quem perde ciclos inteiros de quem colhe o remédio que precisa com consistência e segurança. Vou falar mais sobre ele no final do vídeo, mas já anota aí. Quem levar a sério economiza tempo e dinheiro e conquista uma autonomia que poucos têm. O que esperar da germinação? Saber o que esperar te ajuda a agir rápido se algo der errado. A ansiedade é grande,
mas a natureza tem seu tempo. A radícula é o primeiro rabinho branco, o primeiro sinal de vida e a primeira estrutura que você vai ver. Normalmente, ela aparece entre 24 até 72 horas. Algumas sementes mais teimosas podem levar até 7 dias, então não desiste antes da hora. Dê a chance que ela precisa. As cotilédones são as primeiras 2 folhinhas que aparecem, redondinhas. Surgem de 2 a 5 dias depois da radícula. E se por acaso você demorar muito para tirar a sua semente do papel toalha, por exemplo, você vai acabar vendo ela por lá mesmo. Elas são o pulmão inicial da sua planta. A primeira folha verdadeira só aparece depois, de 5 a 10 dias depois, que vem já com as serrinhas e fissuras por cima. Agora eu vou te dar alguns sinais de problemas. Por exemplo, tá sem radícula depois de 7 dias? Não entre em pânico. Tenta um outro método, transfere ela ou um pequeno truque que eu vou te ensinar mais tarde. Fungo ou mofo é um sinal de umidade e falta de ventilação. Então você pode aumentar o fluxo de ar imediatamente. E se a radícula está torta, pode ser um dano mecânico ao manusear ou um substrato compacto demais se você fez essa germinação direto no substrato. Seja gentil e garanta uma terra fofa, principalmente nesse começo. Lista de materiais essenciais. Lista de materiais. Não adianta ter a técnica sem as ferramentas certas. Então separe itens que vão te facilitar esse processo e aumentar as suas chances de sucesso. Hoje eu vou mostrar para vocês vários métodos. Então já vou te falar aqui um checklist de coisas que eu vou usar. As sementes, é claro, papel toalha, limpo e sem perfume, saco de ziplock, água mineral ou filtrada em temperatura ambiente, uma pinça, copinhos de plástico, substratos leves, cubos de enraizamento, uma tampa transparente, uma mini estufa ou até mesmo uma vasilha e um marcador permanente, algo para você identificar as suas sementes. Papel toalha. Esse é o clássico, excelente para testar a viabilidade das sementes e monitorar o desenvolvimento da radícula. O passo a passo é o seguinte: umedeça as folhas de papel toalha e o segredo é que ele esteja úmido e não pingando e encharcado. Dobre ele, espalhe as sementes sobre o papel, deixando um bom espaço entre elas e coloque tudo dentro do ziplock, fazendo 2 furinhos por uma ventilação mínima. Ou pode ser também naquela sua vasilha. Guarde em local escuro e quente e verifique a cada 12 a 24 horas. Quando transferir, assim que a radícula tiver entre 1 ou 2 centímetros ou mais. Essa transferência é um momento crítico. Não toque na radícula. Segure a semente pela casca, faça um pequeno furo no substrato, posicione a semente com a radícula apontada para baixo e cubra ela levemente com o substrato. Erros comuns para esse processo é o excesso de água. O apodrecimento é certo. O papel deve estar úmido e não encharcado, como eu falei no começo. Um outro erro muito comum é deixar ela tempo demais nesse papel. A raiz cresce demais, se emaranha no papel, às vezes a cotilédone acaba aparecendo e a planta ali, sem luz, sem nutriente, vai ficando cada vez mais frágil. E, do mesmo jeito que o excesso de água é um problema, a falta também pode ser. Então é bom você conferir o seu papel se ele já não está seco ou ressecando, dependendo da temperatura e do ambiente onde está armazenado o seu lugarzinho de germinação. Um outro método muito comum é no copo d'água. Um método rápido para hidratar sementes mais velhas ou com casca dura. Coloque as sementes em um copo com água em temperatura ambiente. Deixe ela ali não mais do que 24 horas. A semente precisa de oxigênio e pode se afogar. Se a radícula aparecer, já transfere ela imediatamente para o substrato. E se não abrir, passe para o método do papel toalha ou diretamente para o substrato assim mesmo. Nesse método, algumas pessoas adicionam 1 gota de perióxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, 3%, em 200 ml de água. Isso oxigena e reduz drasticamente o risco de fungos. É opcional, mas tem gente que fala que faz a diferença. Plantio direto no substrato é um outro método também muito mais comum, natural e ideal para sementes automáticas, porque minimiza o choque do transplante. Nesse método, prepare o substrato, deixe ele úmido, mas não encharcado também, e que seja um substrato leve. Faz um furo pequeno, pouca profundidade, a pontinha do dedo, coloque a semente,
Se ela já tiver radícula, com a radícula para baixo e cubra ela levemente com substrato. Regra de ouro: não planta fundo demais. No máximo 2 a 3 vezes o diâmetro da semente. Uma semente pequena, um furo raso. E para automática, eu gosto de dar a dica de plantar direto no vaso final. Evita transplante, economiza tempo e estresse para a planta de ciclo curto. A gente também tem os cubos de enraizamento. São amplamente usados em sistemas hidropônicos e também para clones. São uma ótima alternativa para quem busca controle. Hoje eu estou aqui com a Land Rocha. Você pode mergulhar ela numa solução, de preferência com um pH já ajustado. Faz um pequeno furo no topo ou usa o furo já existente. Coloca a semente com cuidado, coloque eles numa bandeja com tampa para manter a umidade. Mantenha a temperatura agradável entre 20% e 25% e a umidade lá em cima para deixar essa chance de germinação alta. Para transplantar, espera as raízes brancas e fortes saírem pela base do cubo. Isso indica que a planta está pronta. Similar aos cubos, a gente tem alguns outros materiais e métodos de germinação, como o DIF, como a espuma fenólica, dá para fazer no coco, dá para fazer em alguns outros tipos de substrato. Eu vou fazer na prática com alguns materiais que eu tenho disponível e vou mostrar para vocês diretamente de dentro de uma aula da consultoria como que a gente faz alguns tipos de germinação, para a gente acompanhar junto. Então fica aí até o final e daqui a pouco a gente vem com a parte prática. A germinação é só o começo. Manter a sua mudinha saudável nas primeiras semanas também é crucial. Então anota aí umas regras de ouro para esse pós-germinação que eu vou te dar agora. Temperatura. Além de manter uma temperatura confortável, entre 20 e 25 graus, também mantenha ela estável. Temperaturas variando muito, com flutuações bruscas, costumam estressar a planta, e você não quer estressar ela logo nesse começo. A umidade também é um ponto importante, e nos primeiros dias é interessante que essa umidade seja um pouco mais alta, 70% a 80% da umidade relativa, mas com uma ventilação leve. Algumas pessoas até deixam um domo ou uma tampa por alguns dias depois de germinar. Eu particularmente tiro, mas evite que o seu ventilador esteja muito forte nesse começo. A luz também não precisa estar muito intensa até as cotilédones se abrirem. Depois que elas se abrirem, pode ir aumentando gradualmente a intensidade e aproximando a fonte. Cuidado para não queimar a sua mudinha. Para quem está fazendo no substrato inerte ou na hidroponia, atenção com o pH. O pH errado vai bloquear a absorção de nutrientes. Então mantenha o seu pH dentro do padrão, 5,5 a 6,5. Evite também tocar minimamente a radícula com a mão ou em qualquer outro lugar. Fez no papel toalha? Tira ela pegando pela semente, com uma pinça ou de luva, direto para o substrato. Fez no copo de água? A mesma coisa. Evita pegar na radícula, evita tocar ela em outros lugares e, pelo amor de Deus, não vai deixar cair. Também não tem muita necessidade de você já enfiar fertilizante nas primeiras semanas de vida da planta. Digo na primeira, segunda semana. O substrato inicial já deve ter alguma coisinha. Se você fez em algum método inerte, as cotilédones já são o primeiro pulmão da planta e vai dar alguma coisa ali para ela se manter durante alguns dias. Então, só dê nutriente depois que a planta já estiver com as suas folhas de verdade. Antes de pular para a parte prática, eu vou te falar de alguns problemas comuns e a resolução de alguns deles. Porque mesmo seguindo tudo, problemas ainda podem surgir. Mas é importante saber como identificar e agir caso eles apareçam. Não germinou? Então cheque a viabilidade da semente. Ela afunda na água? Tenta o método do papel toalha, tenta no copo d'água novamente. No último dos casos, direto para o substrato. Paciência é a chave. Se está dando mofo nas sementes ou nas mudas, você está tendo algum problema aí com ventilação. Então reduz a umidade, descarte as sementes contaminadas para não se espalhar o mofo e cuidado, deixa essa ventilação aí agitada, mas não muito forte. Casca presa. Muita gente se incomoda com a casquinha presa que não se solta das folhas. Você pode molhar levemente, borrifar a água para amolecer. Aguarde, evita forçar. Isso pode danificar a sua cotilédone. Se ela persistir, você pode usar uma pinça e delicadamente tirar ela dali, mas não costuma atrapalhar. Estiolamento. Quando a sua plantinha está muito alta e fininha, com as cotilédones muito distantes do substrato.
Isso é um sinal claro de falta de luz. Aproxime a fonte de luz gradualmente ou aumente ela se por acaso ela tiver um dimmer. Outra dica que eu te dou, quando possível, é você tampar com substrato até bem próximo das cotilédones. Das cotilédones para baixo, tudo ali vai criar raiz e vai se desenvolver e vai firmar a sua planta mais ainda naquele substrato. Isso é bem interessante. Um outro erro comum, mas não menos importante, são queimaduras por excesso de nutrientes precocemente. Folhas amareladas na pontinha, ressecadas. Mas a ideia é não fertilizar a sua plantinha nos primeiros dias de vida. Isso pode acabar com o seu cultivo. Uma outra coisa comum de acontecer, que aí eu já não sei se é erro ou descuido, é você não etiquetar as suas sementes. Então, se possível, marca elas, etiqueta por genética, e aí você vai saber quem é quem, e isso vai facilitar muito a sua vida, principalmente se você está trabalhando com várias genéticas. E se você já domina esse básico, algumas dicas avançadas podem levar a sua germinação para outro nível. Algumas pessoas gostam de aplicar alguns tipos de micro-organismos ou enraizadores para ajudar nesse processo de germinação, também no processo de clonagem. Eu só gosto de aplicar coisas nas minhas sementes depois de 7 a 10 dias do nascimento dela, para não queimar as raízes jovens. Mas aí é uma prática pessoal minha. Eu tenho 2 substratos prontos, fortes, já fertilizados. Aqui eu tenho 2 Carolina Soil puro. Eu tenho um copo com água mineral, água de garrafinha. Eu tenho um outro substrato semi-inerte aqui na ponta e eu tenho 2 Land Roche. E a gente também vai fazer um papel toalha no plásticozinho ali. Também vou fazer um papel toalha no Ziploc. Vou começar fazendo os buraquinhos em todos os substratos aqui. Mais ou menos ele pode ter o dobro ou até o triplo do tamanho da semente ali. Não é interessante que ele seja muito fundo, não. Pedrão é gourmet, mano. Mete o dedinho aí, já era. Não, vou fazer aqui só pra... Obrigado, né? E aí, eu já vou jogar uma água ali em volta. Eu não quero que quando eu coloque a semente, a minha água empurre ela lá para baixo. Então já vou deixar uma umedecida e quando eu colocar ela, eu coloco só um pouquinho mais de água. E o copinho assim de plástico, a tendência dele, né, por mais que ele esteja furado, Pedrão, né, é acumular bastante água ali. Então essa primeira regra é importante para assentar mesmo esse substrato, né? Agora eu vou colocando as sementinhas aqui nos buraquinho e passo tampando elas depois. Aqui eu vou jogar umas aqui também nessa água aqui. Aliás, é a mesma água, eu vou jogar elas nessa outra água aqui que eu passei uma fita para ficar escurinho. Então aqui na Land Roche também eu vou fazer a mesma coisa. Eu tinha deixado esse copo aqui pra gente ver porque ela é água mineral, mas eu vou umedecer ela aqui, ó, vou fazer o furinho e colocar a semente também. Molhando o biscoito. Faz o biscoitinho, faz o furinho. Eu vou separar ali por hora. Vou botar aqui em cima de um papel essa Land Roche e depois ela vai para nossa bandejona lá. Aqui eu tenho mais um potinho, nosso papel toalha. Então vou pegar o papel toalha também, pegar 2, pegar um borrifador aqui super, eu vou dar uma borrifada nele. Bom, o papel toalha tá úmido, não tá encharcado. Aqui, ó, vou tampar as sementinhas, que eu não tinha tampado ainda. Ó, repara que o enterrar é menos de 1 centímetro, né? O tamanho da unha do dedinho ali, justamente para facilitar que ela já ecloda logo, a radícula vai para baixo pela gravidade e a cotilédone vai subir. Aqui nesses copinhos aqui, uma aguinha aqui por cima dela. Eu já tinha molhado antes, né? Então essa aqui é mais para dar o papel toalha. Vou pegar mais umas aqui. Aquele confere ver se a semente tá boa, né? Aquela apertadinha. Aqui no papel toalha eu vou colocar e mostro para vocês. Mas é interessante elas não ficarem tumultuadas. Então você dá um espaçamento de uma semente para outra. Para se acontecer dela vir com aquela radícula já grandona, espichando, querendo vaso, ela não enrolar uma com a outra. Então a gente dá um espaçamento de segurança aí.
E a função do papel toalha aí, nesse caso, além, né, de manter a umidade, é estabilizar a sementinha, porque depois que o Pedrão colocar a folha por cima, ela vai ficar, né, ela não vai ficar correndo ali. Então ele pode manusear, e aí fica até a dica com aquele complemento da aula do Tiagão, né? Se puder manter o Tupperware meio que em pé, você já facilita que a radícula ela venha para baixo, ó, como ela fica estável, né? A semente não cai, ela não vai para nenhum lado, e aí você mantém ali a estrutura sem danificar. Eu vou pegar um outro papel toalha, tá? E vou borrifar água nele, vou colocar ele aqui por cima e ele eu vou depois usar ele para eu observar melhor a sementinha, fica mais fácil para manusear. Então vou borrifar água nele também, colocar ele aqui, vou borrifar água na minha tampa e um pouquinho nessa paredinha aqui, bem de leve, porque o meu papel toalha já tem água, e aqui eu vou deixar tampadinho pelo menos nas próximas aí 24, 72 horas, 48, alguma coisa nesse sentido. Daqui eu consigo olhar aqui por baixo também e ir acompanhando o que tá rolando. Importante agora, Pedrão, manter esse Tupperware no escuro. Vamos lembrar que quando aquelas plantas que estão, aquelas sementes que ele colocou no substrato, elas já estão protegidas da luz. Agora, né, você vai ver que a taxa de germinação diminui se ela estiver em contato com a luz. Bom, outro jeito legal também é fazer esse mesmo esquema do papel toalha, colocar ele dentro de um ziplock desse aqui. Eu vou fazer uns 4 furinhos nele aqui, só para ele ter uma circulação de ar também. Beleza. Papel toalha. Eu peguei 2. Eu vou colocar um pouquinho de água. Vou botar a semente em cima. Eu vou botar 4 sementes. Caberia mais, tá? Mas é porque eu já estou germinando um monte aqui. A ideia não é fazer uma fazenda, é só fazer o teste de germinação mesmo. Você tá fudido se isso aí tudo pegar, meu querido. Se isso aqui tudo pegar, a gente vai escolher quem se desenvolveu mais e vai manter aí as 6 plantas do Xandão, beleza? E vou colocar ele aqui dentro. E aí eu lacro ele aqui na ponta. Produzir semente é bom por causa disso, ó. Tem semente pela mesa. É isso, cara. Aí beleza, esse lado dele aqui ele é branco, né? Mas então ele é escuro, não dá pra ver, mas do outro lado aqui, se a gente olhar um pouquinho assim, dá pra ver também um pouquinho do desenvolvimento delas lá dentro, no ziplock transparente aqui. E da mesma forma, você deixa esse ziplock no escuro e você pode deixar ele, inclusive, no pezinho, né, cara? Isso, distantes da luz, ali no grãozinho de clone. E isso aqui também, as lãs de rocha. E a água acompanha os outros 2 aqui pro escuro. É isso. Fizemos aqui 2 substratos fertilizados, um substrato semi-inerte, 2 Carolina puro, água, lã de rocha, papel toalha no ziplock e papel toalha na caixinha. Vários métodos de germinação aí para testar. Boa. Daqui uns 3 dias, imagino que algumas já tenham apontados, várias, a maioria, e o resto no máximo aí de 5 a 1 semana é para ter saído em condições normais, né? Se as sementes estavam ali aptas a germinar. Pedrão, vai registrando as saídas de cada uma, né? A tendência, né, galera, a da água vir primeiro, 2 dias, 3 no máximo, porque ela tá em contato direto com essa umidade, alta taxa de umidade, então vai quebrar essa casquinha com mais velocidade. As do papel toalha, a gente vai conseguir observar também ela eclodindo, então também 2, 3 dias, 4 aí já é o suficiente para ela começar a mostrar ela estourada. E no substrato também vai acontecer germinação em uns 2, 3 dias, só que a gente só vai conseguir visualizar assim que a cotiledone apontar para fora do substrato, né? Então, por isso que na terra a gente vê ali uns 4, 5, alguns dias um pouco a mais do que nas outras técnicas, isso só por conta de ela já tá germinada, mas a gente só vai visualizar depois que ela sair. Mas Pedrão, simples, eficiente, o que fica sempre é aquela ideia, umidade alta para quebrar a dormência da casquinha,
em penetrar a umidade ali e ativar a vida da planta dessas várias formas. Pedrão vai registrando agora e a gente vai acompanhando na prática quem que vem primeiro e qual a taxa de germinação em cada método desse. É isso, é umidade alta, garantir esse escuro, tentar garantir também, tanto para germinar agora e tanto nos primeiros dias de vida ali, depois que ela eclodir, não só uma temperatura agradável, mas uma temperatura estável. Então, uma temperatura entre 20 e 25 graus, mas que ela não fique tendo grandes flutuações, né? A temperatura ali que se mantém ali, nessa média. Boa. E é isso. Cuidar e observar agora. O processinho tá feito. Rapidinho, a gente fez aí vários processos. 18 minutos. Perfeito. 18 minutos. E ainda nas paradas para análise, então é bem tranquilo mesmo, galera. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já sabe muito mais do que 90% dos cultivadores iniciantes. Mas eu sei também o quanto é difícil colocar tudo isso em prática sem um guia e sem um suporte. E é exatamente por isso que nós aqui da bancada estruturamos todo esse conhecimento em um curso prático e completo, o Cultivando Meu Remédio. Mas também temos o acompanhamento especializado para te ajudar a construir um plano de cultivo eficiente e que realmente dê resultados. Com um grupo ativo 24 horas, com professores e alunos, encontros simultâneos 3 vezes por semana para feedbacks e encaminhamentos, além de aulas práticas, como essa, de germinação à extração, que acontecem exclusivamente nas oficinas de consultoria. Quer parar de perder tempo e dinheiro? Quer finalmente colher o remédio que você precisa, com segurança e consistência? Então, o link está na descrição. E eu preparei uma condição super especial para quem vem desse vídeo aqui. Somente nesse link você consegue obter a consultoria com 25% de desconto, o preço que os atuais alunos já pagaram na renovação. Então aproveite que é muito limitado e é só com esse acesso. Isso não é um gasto, é um investimento que se paga cedo e para o resto da vida, com uma colheita que realmente funciona e a autonomia que você sempre quis. Pronto, agora você já tem o mapa completo para uma germinação de sucesso. Lembre-se, é técnica, paciência e atenção aos detalhes. Seguindo esses passos, sua taxa de sucesso vai disparar. Se surgir alguma dúvida, use o chat da nossa comunidade, pergunta lá no Ganza App ou deixa um comentário aqui. E se esse vídeo te ajudou, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que ainda está perdendo semente por aí. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração, sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores, a qualidade suprema dos patrocinadores, a rede dos growers, então junte-se. Ganza App, vem pro Torne-se. Vem pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Vem pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Vem pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores, a rede dos growers, então junte-se. Ganza App, vem pro Torne-se.